Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje está comigo alguém que eu já tentei algumas vezes anteriormente trazer até o nosso programa, e só hoje que eu consegui. É o Antônio Centeno Nunes. Centeno, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigado. E o nosso assunto de hoje vai ser sobre, digamos assim, o início, a gênese do Espiritismo em Santa Maria. Já de antemão, Centeno, para início de conversa, eu te pergunto, como é que o Espiritismo começou em Santa Maria? Bom, Jadre, inicialmente eu quero te agradecer por esse convite e em nome da Aliança Espírita Santamariense. E sobre a tua fala agora, claro que o início do Espiritismo em Santa Maria ocorreu, por incrível que pareça, no interior, na localidade chamada Água Boa. E ali então foi fundada a primeira sociedade espírita de Santa Maria, chamada Paz, Amor e Caridade. Mas o que nos chama a atenção é essa associação ser no interior. Geralmente acontecem esses fatos na sede do município. Certo, claro. Uhum. E para a nossa surpresa, então, nós gostaríamos de falar sobre a gênese do Espiritismo em Santa Maria, né? Um tema que nos chama bastante atenção desde muito tempo. Então, mas também não podemos assim só falar lá na Água Boa, lá na Sociedade Primeira de Santa Maria, deixando de dar ideia das outras anteriores, já que a codificação teve início com a primeira edição do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. 46 anos após, então nós tivemos aqui a fundação desta sociedade espírita. A distância é enorme. Pois é, não, e outra coisa chama atenção, né, Centeno? Quantos anos depois que tu falaste? 46 anos. 46 anos, quer dizer, 46 anos naquela época. Hoje é uma eternidade, mas naquela época era mais que uma eternidade, né? Atravessar, vindo da França para cá, alguém que imagino que tenha trazido, né, o Livro dos Espíritos, e aqui resolveu criar uma sociedade espírita, é um negócio. Agora, existem fontes, documentos que falem a respeito desse embrião, por exemplo? Olha, eu procurei bastante para ver se tinha algum documento registrado. O que nós temos é lá a casa em si, onde abriga a sociedade. Temos lá uma placa onde fala a data, 25 de dezembro de 1903. Então, essa data aí é bastante importante, porque imaginemos agora
Há 116 anos atrás, os irmãos se disporem para no Natal, 25 de dezembro, 25 de dezembro, Natal, eles acharam essa data importante para a criação desta casa. Quer dizer, nós não conhecemos registros, não sei se em função do tempo bastante que ela foi criada, se esses registros se perderam. Todavia nós temos uma cópia de um documento da Associação Espírita, hoje Associação Espírita, mas naquela época Sociedade Espírita, Paz, Amor e Caridade, onde aqueles irmãos solicitavam ao intendente de Santa Maria... O intendente era o prefeito. Hoje prefeito. Providências para que problemas que estavam acontecendo lá na Água Boa, inclusive patrocinado pelo subdelegado, que perseguia os espíritas. Eu não queria que houvesse sessão espírita, não queria que fosse, vamos dizer, entre aspas, prescrição homeopática. Então os irmãos já faziam essas prescrições, receitas, entre aspas. E esse irmão, vamos dizer irmão também, né? O subdelegado, ameaçou os espíritas de maniá-los, e mostrou o maniador, aquele instrumento que se usa para maniar os animais. Não bastando isso, ainda ameaçou mais. Se eles continuassem, ele levaria a força policial necessária para prendê-los. Porque o espiritismo naquela época era proibido. Diziam, eu já ouvi algumas histórias de algumas pessoas de antigamente, digamos assim, que era coisa do demônio. Então, como é que tu vai deixar a coisa do demônio? Claro que hoje a concepção a respeito do espiritismo é completamente diferente, né, Centeno? Agora, vamos sair de Água Boa e vamos vir aqui para Santa Maria. Sim. Tá? Quais foram as primeiras, ou a primeira sociedade espírita aqui na cidade? A primeira sociedade espírita na cidade se chamava Frei Monte Alverne. Ela foi fundada em 31 de março de 1910. O seu presidente era o nosso irmão Otacílio Carlos Aguiar. Então, esse irmão, ele é natural de Rio Grande. Depois se transferiu para Pelotas. Lá em Pelotas, ele teve o primeiro contato com a doutrina dos espíritos. E numa daquelas sessões, a mãe dele se manifestou. Então, a incredulidade dele baixou bastante. Certo. E de incrédulo, passou a acreditar no espiritismo, nas manifestações. Então, trabalhava normalmente lá na Casa Espírita de Pelotas, e lá ele recebeu uma solicitação do Bezerra de Menezes. Ou seja, uma solicitação para quem não é espírita, uma solicitação mediúnica. Uma solicitação nos trabalhos, exatamente. Uma solicitação mediúnica, né, do Bezerra de Menezes, e aqueles que não são espíritas, tá? Bezerra de Menezes, inclusive é conhecido como o Kardec brasileiro. Sim, exatamente. Uma obra enorme que ele tem na divulgação do espiritismo no Brasil inteiro. Inclusive foi presidente da Federação Brasileira, foi deputado e desencarnado, né? Porque a gente desencarna e continua fazendo o que se fazia aqui. Exatamente. Não se fica melhor e nem pior. Não vira santo. Não vira santo. E nem demônio, antes, não. Continua na sua lide. E como ele era um divulgador da Boa Nova, então ele ajudava essas casas, e uma dessas é a sociedade lá de Pelotas, onde se manifestou mediunicamente e pediu para o Otacílio vir para se transferir para Santa Maria,
para organizar o espiritismo nascente aqui. Daí então a criação da primeira sociedade espírita Frei Monte Alverne em Santa Maria organizada. Uhum. Mas eu te digo isso porque em 2015 a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, ali na Duque de Caxias, me convidou até, muita alegria, aceitei, logicamente, participar dos 100 anos, né, do Bezerra de Menezes. Qual é a data de fundação? Eu sei que foi Bezerra, foi em abril de 2000 100 anos. 2015. É 17 de abril. 17 de abril. De 1915. 11 de abril. 11 de abril. 11 de abril de 1915 foi criada a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Aos meus amigos lá do Bezerra, um grande abraço. Agora, existia muita, digamos, como é que eu vou dizer, né? Muita perseguição, inclusive aqui na cidade, para com os espíritas. Porque eu me lembro que meu pai, eu estou falando isso agora já bem mais recentemente, entre aspas, na década de 60, ele era espírita. Mas meu pai era reservadíssimo a respeito de ser espírita, né? Como é que funcionava naquela época ser espírita? Era difícil. Era difícil. Era difícil. Guardando as proporções, nós podemos nos deslocar no tempo e ver quando Kardec entregou a primeira edição do Livro dos Espíritos, depois a perseguição. Então, sim, como aconteceu lá, também aconteceu no Brasil e aqui em Santa Maria também. Sem dúvida. Não era ser espírita, precisava ter coragem na época, né? Precisava acreditar muito nos preceitos espíritas para ser, hoje, completamente diferente, né? As casas abertas. Exatamente, né? Mas, Centeno, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje eu estou batendo um papo aqui com meu amigo Centeno, da Aliança Espírita Santamariense, sobre os primórdios, né, Centeno, do Espiritismo em Santa Maria. E eu encerrei, e vou pedir para o Centeno contar mais algumas peripécias, né, do tempo de antigamente em que eu, o Centeno e você que é espírita e está nos assistindo, éramos perseguidos nessa época. Centeno, tem alguma história curiosa a respeito desse tempo? Tem. Na época que a gente está se referindo, por isso a importância desse resgate da gênese espírita em Santa Maria. Hoje as portas estão todas abertas, das casas espíritas, mas antes não era assim. Por exemplo, o caso da nossa irmã Rolica. Irmã Rolica, Sociedade Espírita. E agora irmã tem uma Rolica. sociedade, em homenagem a ela. Mas ela fazia parte do Francisco Costa,
Associação Espírita Francisco Costa, ali na Avenida Sim. Liberdade. Aham. Ela, né, era uma médium receitista altamente capacitada, Uma mediunidade enorme, enorme. enorme, embora analfabeta. Receitista, embora analfabeta. Tá explicando para o nosso Sim. telespectador. Receitista é aquele que recebe a comunicação e escreve a receita. Então, era proibido, mas, né, faziam-se esses trabalhos, e num dia X lá, uma pessoa que estava hospitalizada no HGU, que é o Hospital do Exército, Sim. ali ao lado do Marechal Hermes. Né? exatamente, pediu uma receita para ela, tá? Hospitalizado lá no estava HGU. hospitalizado lá, pediu uma receita, não teve dúvida. Saíram lá homeopatias, era homeopatia na época. O médico que tratava o hospitalizado, o paciente, chegou lá e viu as homeopatias. E já quis saber quem é que tinha receitado. Ainda mais com aqueles garranchos. Sem falar isso aí. Já que aquilo era um exercício ilegal da profissão. Sim. Irmã Rolica, dona Rolica, não teve dúvida. Ele entrou em contato com a polícia, com o delegado, e mandaram prender a dona Rolica. Nossa Senhora. Ela foi presa. A dona Rolica era mãe da esposa do doutor Fernando Ó, dona Altina. Então, o doutor Fernando chegou em casa e viu a esposa chorando. Ué, o que houve? Prenderam a mamãe. E como era advogado, então, foi ver os trâmites legais lá e tal. Aí ficaram sabendo que tinha sido um pedido do médico com o padre Caetano. E aí, então, usando o seu trabalho como advogado, resolveu o problema e a dona Rolica foi solta. Né? E, então, como aconteceu esse fato, os espíritos continuaram prescrevendo a homeopatia. Mas, e daí, como resolveu o problema? Aí o seu Manuel Florencio Chaves, que era do Francisco Costa, pegava as receitas entre aspas, e levava lá na rua Floriano Peixoto, lá perto da Bozano. Onde é hoje a Sampar? Mais para cima. Mais para cima. E aí levava para o doutor Vitor Mena Barreto. E ele chancelava. Caramba! As receitas, quer dizer, a confiança que ele tinha naquela senhora, na mediunidade dela e no trabalho que ela fazia. Mais tarde, que nunca falasse que teu pai se cuidava tal, isso aí continuou. E quem algumas vezes chancelava determinadas receitas era o nosso irmão Dr. Denizar. Dr. Denizar Souza. Chancelar, bom, está ali, não tem problema nenhum. Então são fatos que aconteceram e que a gente... Sim. Pessoas que viveram, que nos falaram. Agora, aproveitando que tu és da Aliança Espírita Santamariense, como é que surgiu a Aliança? A Aliança surgiu em função dessa perseguição, né? Da religião que estava com o Estado. Né? Então, ser espírita era difícil, muito difícil. Perseguição. E então não eram poucas casas no início, né? A Aliança foi inicialmente inaugurada em 1918 por algumas casas que já havia, inclusive o Bezerra de Menezes, o Francisco Costa, Cáritas, né?
Guilhermina de Almeida, aqui a gente vai fazer um parênteses, para dizer que esta casa foi fundada por Viana de Carvalho. Serviu aqui, é engenheiro militar. Hoje não existe mais essa... Não existe mais. Mas, né? Então, alguns vultos do espiritismo, tanto nacional, por exemplo, tiveram em Santa Maria, como este, né? E já, depois falamos outros, que deixaram a sua marca. Então, era engenheiro militar, ajudou a fundar esta casa, e depois voltou aqui e divulgou o espiritismo, continuou, voltou para a vida espiritual, divulgando, e continua no seu trabalho. Tu tem alguma historinha no bom sentido, né, lógico, a respeito da Leocádio José Correia, Instituto Espírita? Não, Leocádio não tem. Leocádio também é muito antigo. Sim, mas eu não tenho... Até porque nessa época ele não fazia parte da aliança. Não fazia parte da aliança. Tem essa realidade, mas ele não fazia parte da aliança. Então esse material aqui é só daqueles que faziam parte da aliança. Para os meus amigos e amigas lá do Instituto Espírita Leocádio José Correia, do qual eu faço parte de um grupo de estudos há 23 anos, o fundador daquela casa, naquela época era militar, o Roberto Barbosa Ribas. Sim. Agora, Centeno, como é que as pessoas naquela época, hoje tudo é diferente, conseguiam literatura espírita? Tinha em Santa Maria onde adquirir isso? Não. A literatura espírita era muito difícil, né, de ser adquirida, porque lá a partir de 1930, com a criação, não é de 1930 que foi criada, a Federação Espírita Brasileira foi criada em 1884. A FEB. A FEB, Federação Espírita Brasileira. Mas bastante tempo depois, porque antes da FEB foi criado o Reformador, 83. A Reformadora a Revista Espírita, né? O órgão oficial da Federação Espírita Brasileira. Então, fazia-se a tradução do Pentateuco Espírita. Né? Pentateuco são as 5 obras do Espiritismo. Né? Livros dos Espíritos, Livros dos Médiuns, obras póstumas, Gênese e o Céu e o Inferno. Né? Mas do Rio de Janeiro para chegar aqui, no início do século passado, era difícil. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul foi criada na mesma época da Aliança Espírita Santamariense. Só que ela é de fevereiro de 21. E a Aliança Espírita Santamariense é de junho de 1921. Mesmo ano. Mesmo ano. Então, a partir de 1930, a FEB começou a editar, principalmente, os livros do Chico. Certo. Né? Então, a partir daí, começaram a chegar essas obras aqui. Para ter uma ideia, a sociedade mais antiga de Porto Alegre é o Allan Kardec, infelizmente fechou. Né? É aquela que ficava bem no centro? Exatamente. A continuação da Salgado. Da Salgado, exatamente, isso. E, então, era difícil chegar a essa bibliografia. A gente chegava nas casas, eu falo em questão de 50 anos, tinha um livro dos Espíritos, um livro dos Médiuns e o Evangelho. A bibliografia era pouca. Então, depois, a partir de 1930, que começou a trabalhar a editora da FEB com bastante força, como se diz, aí começaram a surgir mais livros, mais bibliografia. Mas no início era difícil. Agora, no intervalo, tu me contou uma história assim, falou a respeito de uma história que eu anotei aqui até, que a pedido de Bezerra de Menezes para o Serventuário da Justiça. Essa é aquela história lá de Pelotas. Que o Serventuário é o Otacílio
Carlos, Otacílio Carlos Aguiar, ele era o serventuário da Justiça. Aí ele veio de lá, de Pelotas para cá, e fundou. Pra cá, e fundou. Então, por isso que os irmãos da Água Boa, do Paz, Amor e Caridade, procuraram o Otacílio e ele pediu para o secretário fazer aquele ofício para o intendente da época, porque ele era uma pessoa ligada com a justiça, muito esclarecido, defensor ardoroso do Espiritismo de Santa Maria. Centeno, como é que, não sei se existem relatos a respeito disso, como é que o Espiritismo se difundia na cidade? Não só em Santa Maria, como de resto em todas as cidades. Exatamente. Então, com a criação da aliança, nós já havia essas casas que falamos. Então, esses irmãos, os dirigentes, começaram a divulgar aqui, ali, acolá. Mas tudo no, como se diz hoje, tudo no boca a boca. Sim, porque... Sim. Então, eles divulgavam e criando, fundando associações. Tanto que até 72, nós andamos fazendo uma verificação, e havia em torno de 30 casas espíritas. Até 72? 72. Aí depois de 72, sim, aí aumentou enormemente, nós temos talvez aí umas 50 ou mais casas espíritas. Mas naquela época, até 72, em torno de 30 casas. Então, os pioneiros, né, que se reuniram e fundaram a aliança, né? Por que a aliança foi fundada? Porque havia uma casa ali, lá, tal, eram poucas casas, e elas eram vulneráveis aos ataques da religião que mandava na época, né, que estava ligada com o Estado. Então, aí, vamos criar uma casa espírita que congregue as demais e as represente quando for necessário. Sim. Então, é a parábola do feixe de varas. 2 é fácil de entortar. Agora, um feixe, como o mestre falou, fica mais difícil. Então, esta foi a ótica dos irmãos para defender o Espiritismo de Santa Maria, porque era muito atacado. Ali onde é hoje a rua Heitor Campos, ali no lado da Basílica, da Basílica, tinha casas espíritas ali e o pessoal apedrejava enormemente. Aqui a Aliança Espírita Santa Mariense, ali na Silva Jardim com a Dona Luísa? Dona Luísa, né? Lucas Barbosa e tal. Na esquina da Silva Jardim com a Valandro, ali tinha um colégio confessional. Isso. E o pessoal saía dali e quebrava os vidros. Né? Então quebrava de noite, o pessoal colocava vidro de dia. Mas para impedir que as sessões continuassem. E foi que a gente está hoje nessa situação aí saudável. Hoje está um céu aberto. Um céu aberto. Mas para os irmãos e os iniciantes, eles foram desbravadores mesmo. Com certeza absoluta. Porque enfrentavam o Estado e a religião oficial. Exatamente. Então foi difícil. Centeno, sabe que o tempo passa. Sim. Né? E o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Mas antes, eu gostaria de te agradecer imensamente por ter aceito meu convite para estar aqui hoje, certo? Para a gente bater um papo sobre, como tu mesmo disseste, a gênese do Espiritismo em Santa Maria. Eu gostaria muito de te agradecer, de coração mesmo, e deixo os últimos 15 segundos para te... Se não quiser falar da gênese, também não tem problema. Nós, em nome da Aliança Espírita Santa Maria, estamos muito agradecidos a ti. E Gênese, né? Então tem muito ainda que falar. E eu vou deixar no ar aqui uma figura muito conhecida na época da Gênese do Espiritismo de Santa Maria, que se chama
Ele trabalhou bastante, ele foi um coronel, era capitão do exército, trabalhou muito divulgando o espiritismo e inclusive foi pracinha, né? Então essa pessoa, já estou encerrando aqui, estou passando dos 5 minutos, dos 15 segundos aqui, ó. Ele deixou um material muito importante. De 35 ele mandou para os espíritas, né? Daniel Cristóvão. Essa pessoa foi um divulgador excepcional do espiritismo nessa época horrível. Mas depois foi embora para o Rio e continuou com o espírita. Mas é lindo a gente trabalhar nesse assunto, né? Se houver outra oportunidade, com certeza haverá. Não ficamos assim. Sem dúvida. Uma coisinha de nada que a gente falou sobre isso aí. Vai pesquisando que nós vamos te trazer de novo aqui oportunamente, certo? Nós agradecemos. Dizendo isso, eu, infelizmente, depois desse papo agradável e instrutivo com o Centeno, eu estou encerrando o programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.